Fala galera, meu nome é Henrique Cavagnoli e esse é mais um episódio do Giants Cast, um programa onde debato livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Nassim Nicholas Taleb, o autor de Antifrágil, Coisas que se beneficiam do caos, e meu amigo Frederico Murado. Dá um alô aí pra galera, Fred. Tudo certo, gente? Eu sou o Frederico, eu sou administrador, sou formado em engenharia e sou um grande fã desse nosso amigo Nicholas Nassim Taleb, uma figura muito interessante aí que vamos estar trocando uma ideia hoje sobre. Gênio. Então, Taleb mantém a incerteza ao seu redor, mantendo-a desejável e propondo que as coisas sejam construídas de uma forma antifrágil. Extremamente ambicioso e multidisciplinário, o livro traz mapas para como se comportar e prosperar em um mundo onde não entendemos e é incerto demais até mesmo para tentarmos entendê-lo. Por que um município é melhor do que um estado-nação? Por que quase tudo que é moderno está fadado à ruína? O livro cobre tópicos como inovação, saúde, biologia, medicina, decisões cotidianas, política, planejamento urbano, guerra, turismo, finanças pessoais e até sistemas econômicos. Temos aqui meu amigo Fred Muraro, que me recomendou o livro. Confesso que eu demorei um tanto para ler o livro, né? Poxa, foram meses. Mas eu sempre fui um fã do Taleb também, principalmente da minha época de faculdade, que eu conheci o livro Cisne Negro. Eu lembro que na época eu gostei tanto do livro, me abriu tanto o horizonte, assim, que eu li ele 2 vezes e foi meu livro preferido por anos, né, cara? Esse aí tu já leu esse aí? Eu acho que boa parte das pessoas que conhecem os livros do Taleb vem dessa área mais da economia, da área financeira, que justamente é o background, é toda a expertise dele. Ele vem desse segmento, ele foi trader por muito tempo e muito do que ele relaciona, enfim, com a filosofia que ele apresenta nos livros vem do mercado financeiro, né? Esse livro, Cisne Negro, é maravilhoso, é um livro que ele começa a apresentar a teoria dele, né? E foi um livro lançado exatamente em 2008, quando teve a última grande crise aí nos Estados Unidos, né? Falência do Lehman Brothers, enfim. E ele justamente quis expor essa questão do cisne negro, não só porque nunca foi visto um cisne negro que nós devemos afirmar que não existem, né? Então ele conta sobre justamente essa instabilidade, essa dúvida que existe sempre no contexto geral das coisas. E que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais especializado, mais especialista, em que as pessoas olham muito tecnicamente para micro segmentos e acabam esquecendo tanto do contexto geral quanto do contexto histórico, de que as coisas são muito cíclicas, as coisas se repetem e elas podem voltar a acontecer, né? Então, basicamente, nesse primeiro livro aí do Cisne Negro, que também ambos os livros assim foram leituras muito rápidas, né? Não sei como é que foi para ti, Henri, mas para mim, assim, é uma leitura que te absorve, ela apresenta, apesar de ser uma leitura muito densa, são livros grandes, mas são filosofias muito, muito diferentes, assim, e prendem bastante atenção, né? E nesse Cisne Negro, então, quando ele apresenta essa ideia, ele vem trazendo toda uma nova filosofia que, na verdade, já existia. Ele, inclusive, traz diversos outros autores, principalmente estoicos, né, dos tempos antigos mesmo, né? Ele coloca, parafraseia muitas ideias. E esse segundo livro, então, Antifragilidade, ele vem para explicar um pouco como que a gente pode, né, não apenas se defender, mas se beneficiar, né? Que inclusive é o subtítulo do livro, né? Se beneficiando com o caos, né? Exatamente. Cara, eu concordo contigo. O livro ele é gigantesco, é denso, mas ele é, por outro lado, muito estimulante, né? O que torna a leitura viciante. Tu tá lendo, cara, e tu vê as coisas ao teu redor, tu vê definições diferentes, conceitos diferentes, tudo que tu consegue encaixar na realidade. E acho que isso faz o livro bem estimulante também. Tem um porém que muita gente não gosta desse livro por causa do autor. Ele escreve de uma forma, deixa eu ver como poderia dizer, um pouco agressivo, um pouco presunçoso. Mas, cara, eu entendo isso, que ele é dessa forma porque ele é um gênio. E não tem outra... Como qualquer gênio, tem uns desbalanços ou não sei o que. O cara é realmente excepcional, as ideias. Ele realmente é uma pessoa muito diferenciada, ele
não tem problema nenhum em expor as ideias dele, expor as pessoas também. Ele, claro, ele nunca cita, né, exatamente os nomes e tal, mas ele, em todos os livros dele, ele cita os exemplos das pessoas que passaram por ele, de quem ele já acompanhou, que fizeram, cometeram erros, que tentaram, enfim, refutar algumas das ideias dele, atacando até pessoalmente. E ele sempre, assim, ele é polêmico, né? Ele é polêmico. Uma coisa que eu acho bem legal é que, assim, nós lemos muitos livros, né, ao longo da vida que nos servem, assim, aquele tapa de luva, né? Que se diz. Esse é mais um livro, é soco na cara mesmo, né? Então a pessoa tem que estar preparada para, ok, absorver, né, o que lhe convir, mas estar preparada para ver uma posição de ideia muito firme, né? Ele é um cara bem polêmico mesmo, né? E Cisne Negro, então, é o impacto do altamente improvável nas nossas vidas, de coisas que não são previsíveis de forma alguma e como elas impactam no nosso dia a dia. E antifragilidade é um conceito novo, é a solução para o cisne negro. Então, Fred, como tu entende o que é antifrágil? Porque é uma palavra que ele mesmo cunhou, né? Uhum, exatamente, ele até começa escrevendo o livro dizendo que a antifragilidade é um termo que ele cunhou, na verdade não é exatamente só o oposto da fragilidade. É toda uma forma de como se prevenir e, na verdade, se beneficiar disso, né? E foi inclusive um timing muito interessante para esse livro, porque nós estamos passando por um momento muito complicado, né? Desde o ano passado, em que como é que se pode dizer, um pequeno evento transformou completamente o mundo inteiro. Então, é exatamente sobre esse tipo de situação que ele comenta. Esse foi um cisne negro. Exato. E a antifragilidade seria a forma de como as pessoas superaram ou, enfim, lidaram com essa situação toda da pandemia. Então, a antifragilidade, basicamente, é um conjunto de filosofias, né, que ele não são necessariamente todas dele. Como eu disse, ele busca várias referências, mas ele foi, com a experiência dele no mercado financeiro, cunhando essas ideias de forma que ele relaciona muito com a barra de pesos, aquela barbell. Ele fala muito em convexidade, ele fala muito em assimetria. Então, é a junção de todos esses conceitos que vai formando a ideia da antifragilidade, né? Eu não sei o que pareceu para ti, Henry, quando estava lendo o livro, mas eu conseguia relacionar com muitas coisas na vida, assim, do nosso dia a dia. E ele cita vários exemplos práticos que também nos fazem perceber isso, né? Então, ele tem todo um senso, né, dentro daquela coisa polêmica dele, que ele é contra a tecnologia, contra a modernidade, né? E uma das coisas que ele assim, usa para explicar a antifragilidade, primeiro é a própria natureza. Exato. Então a natureza é antifrágil, né? Ele cita aqueles exemplos, por exemplo, uma pequena queimada numa mata, às vezes ela é benéfica, porque ela elimina o acúmulo de maior matéria orgânica que pode causar um incêndio que acaba com a floresta inteira. Então é esse tipo de coisa, né? E o segundo viés que ele explica muito da antifragilidade é a aprovação pelo tempo. Então, que ele cita também, ele só toma café, vinho e água, que são coisas que existem há milênios e a humanidade, desde então, sempre toma, né? E ele explica, o refrigerante, né? É uma coisa moderna e que não vai existir para sempre, porque ela vai comprovadamente ser algo, enfim, maléfico, né? Sim. E é mais ou menos por aí que ele vai trazendo essa ideia da antifragilidade, né? O que te pareceu dessa... Cara, sim, a natureza é o maior exemplo de antifragilidade também, acho. Cara. Imagina, tu vai cortar um galho de uma árvore e nasce 3 no lugar. Então, o conceito de antifragilidade, ele joga com uma tríade, né? Então, qual seria o oposto de frágil? Não tem uma palavra exata, né? Geralmente, se tu pede isso para alguém, ela vai te dizer algo robusto, algo resiliente. Então, vamos dar 3 exemplos. Por exemplo, um copo de cristal é extremamente frágil. Não importa o que aconteça com ele, ele nunca vai melhorar. Ele só pode, na melhor das hipóteses, ficar ileso ao que ele é. Se eu vou jogar um copo de cristal no chão, bem provável que ele vai quebrar, né? Então é algo que vai piorar bastante. Se eu vou jogar um copo de plástico no chão, cara, ele não vai quebrar, mas ele vai trincar, ele vai ser robusto o suficiente para aguentar impactos bastante, mas com o tempo provavelmente ele vai quebrar.
Um copo antifrágil seria um copo que eu jogasse no chão e ele virasse dois, assim, ele seria um copo de pedra, eu jogo no chão, ele vira 2 copos de cristal, algo que melhora com o impacto, melhora com o tempo, melhora com a incerteza. Essa é a definição de antifragilidade que ele traz. E é interessante isso que tu comentou, porque é justamente a questão de antifragilidade não é necessariamente sempre evitar o prejuízo, ou porque inclusive trazendo daí a questão dos investimentos, né, do mercado financeiro, ele comenta muito que a antifragilidade, por exemplo, numa carteira de investimentos, né, ou enfim, no mercado financeiro, ela não necessariamente é aquela que só busca a renda fixa, que ela só busca a certeza, a garantia, que não tem exposição ao risco. É bem pelo contrário. Que é essa assimetria que ele comenta. É se expor ao máximo a situações cujo potencial de um benefício seja estrondoso. E se expor ao mínimo a situações em que o prejuízo possa ser não corretamente calculado ou muito variável e possa, enfim, levar a prejudicar toda a carteira, né? E isso é para a vida inteira, né? A gente passa a pensar, por exemplo, nas decisões que a gente toma, né? Todo dia nós tomamos decisões, né? Do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir, a gente está tomando decisões. Algumas delas a gente pode errar ao longo do dia, porque não vão causar um grande impacto. Mas às vezes uma decisão que toma em um dia pode acarretar assim, consequências para o ano inteiro, para a vida inteira. Então é sobre esse tipo de situação que ele comenta da gente ser antifrágil, né? E saber dosar esse conhecimento, né? Esse autoconhecimento. Exatamente. Então tem alguns exemplos legais, ele fala logo no início sobre intervenções ingênuas de todo o ambiente, né? Ele dá exemplos como a mãe helicóptero, o médico particular, o governo, que são exemplos daqui que algum agente te priva da aleatoriedade da vida, que seria uma aleatoriedade benéfica, que te faria crescer, que te estimula, porque o corpo humano, a biologia, a mente humana necessita dessa aleatoriedade para prosperar, crescer, se desenvolver. Por exemplo, a mãe helicóptero, é a mãe que fica sempre em cima do filho, vai evitar que ele brinque na grama, que ele faça um exercício, que ele caia, porque são coisas normais, acredito eu, né? Não tenho filho, mas enfim, eu acho que faz parte, né, para tu criar todo o teu sistema imunológico, tu criar as defesas, saber como as coisas funcionam, saber como as pessoas funcionam. Então, só a privação de todo um ambiente de aleatoriedade cria vários problemas. Eles chamam isso aí de iatrogenia, né, que é um termo da medicina, né, que quando tu vai tentar fazer alguma coisa boa, no caso tentar fazer uma cura, mas o teu ato tem mais danos do que uma parte boa. Então ele dá toda essa parte escondida da iatrogenia, tanto a medicina não é tão escondida, mas ela está bem presente. Questões sociais, que nem essa da mãe helicóptero, questões econômicas. Esse é inclusive um dos motivos pelo qual os críticos, enfim, mais jogam contra ele, porque ele bate bastante em cima do conhecimento moderno, no geral, né? Que é exatamente isso que tu comenta. A diferença entre um ambiente privado de aleatoriedade e o mundo real, que ele inclusive tem as denominações para isso, né? Que é o extremistão e o médio cristão. Então, ele comenta que as universidades, as famílias, a sociedade nos leva para o médio cristão, onde tudo é previsível, tudo é calculado, os riscos, enfim, são todos administrados, né, entre aspas, mas na verdade nós vivemos, não hoje, mas desde sempre, num extremistão, porque coisas fora do nosso controle acontecem e elas impactam a todos, sempre, isso sempre vai acontecer. Então é aquela diferença entre o leão de cativeiro e o leão selvagem. Pode ter lá um leão, que é o mesmo leão, né? Deixa ele em cativeiro 10 anos e depois larga ele na natureza, ele não vai conseguir se virar nele. Vai tomar uma coisa. Exatamente. Ele explica muito também aquela questão, por exemplo, dos pesquisadores, né? Que vão tão especificamente a fundo em um assunto e acabam correlacionando com coisas que não necessariamente são a verdade absoluta. Então, eles estudam, por exemplo, que é um exemplo que ele usa no livro também, aqueles biólogos que estudam como o pássaro voa, fazem todo lá uma tese sobre isso, mas eles nunca vão conseguir ensinar um pássaro a voar. No máximo que eles vão conseguir fazer é observar isso.
Então é a diferença do conhecimento que ele chama, né, do conhecimento empírico, enfim, e o conhecimento teórico. E essa é uma grande crítica a ele, porque, claro, ele está, digamos assim, ferindo diversas instituições e todo um avanço do conhecimento moderno. Mas faz bastante sentido. Pra mim, pelo menos, né? Sim, pra mim também, cara. Ele conta uma parte da falácia do planejamento estratégico, é justamente isso aí, tu não consegue se planejar, por mais que tu goste de ver aquela planilha redondinha, certinha, com todas as previsões, tudo lá, ou aquela projeção de planejamento da empresa, ou qualquer coisa assim. Vamos pegar esse próprio momento que a gente está vivendo, né? Pandemia, ano passado, quantas empresas não foram obrigadas a se reinventar, a jogar fora, então, o tal do planejamento estratégico feito para 3, 5, 10 anos e tiveram que se reinventar. E as que não fizeram isso ficaram pelo caminho. Pois é. E é exatamente isso que a gente comentava, que tanto para a vida pessoal, profissional, para tudo, né? É um ambiente aleatório. Ninguém previu essa pandemia, ninguém previu o Covid-19, mas só as empresas e as pessoas que foram antifrágeis o suficiente conseguiram prosperar, conseguiram seguir adiante, né? Então a gente viu muitas pessoas ficando pelo caminho, justamente porque não conseguiram desenvolver esse conhecimento entre, né, o médio cristão e o extremistão. Eu acho engraçado porque ele usa alguns termos assim no livro, né? Ele usa como exemplos também, não só nesse livro, mas nos outros, o Tony Gorducho e o Nero Tulip são os personagens fictícios dele. E ele relaciona várias histórias, né, de comportamento que eles teriam, as decisões que eles fariam. E tudo baseado, enfim, né, nas experiências que ele teve, nas pessoas que ele conheceu. E de forma a mostrar realmente que a antifragilidade ela não está necessariamente ligada ao nível de intelecto da pessoa, ao nível do conhecimento. É um conjunto de várias coisas. Ele inclusive fala que às vezes a própria procrastinação, a própria, entre aspas, assim, falta do interesse pelo estudo, alguma coisa, às vezes acaba te tornando antifrágil. Porque o importante... E isso eu acho que é o que eu mais levei, assim, como conhecimento para mim, tá? Ele comenta muito que hoje em dia a gente quer explicação para tudo. Então as coisas acontecem e a gente corre para explicar, para entender o que aconteceu, para fazer estudos, para se botar em alguma probabilidade, numa estatística, para lá no futuro evitar. E na verdade não é assim. A gente tem que fazer... a gente tem que, na verdade, aprender com os fatos, né? E é que ele sempre conta que o retorno... Isso tanto, assim, mais uma vez, para investimentos quanto para a vida inteira, né? O retorno, ou seja, o benefício ou o dano que acontece, sempre é mais importante do que o acontecimento em si. E é mais ou menos nessa pegada que ele, destaca essas pessoas que têm o senso mais prático do que o teórico, né? Ele tem a frase, né? A prática é a última forma de intelectualidade, coisa assim, porque ela pode estar no papel que tu quiser, né? Mas... quando tá alguma coisa bem feita na prática, não tem realmente... Exatamente. E é algo que os nossos próprios pais, enfim, as gerações antigas sempre vão nos contar, né? Porque eles aprenderam praticamente tudo que aprenderam fazendo. E depois foram teorizar ou se especializar e aprimorar. E, na verdade, hoje nós estamos num mundo que cada vez mais as pessoas pegam um livro para aprender sobre alguma coisa para depois ir lá descobrir na prática. E muitas vezes elas quebram a cara. Pois é, acho que tem que ter esse balanço, né? Prática, teórica, prática, teórica, prática, teórica. Ele comenta no livro que é muito difícil, existem coisas que é impossível explicar, que não podem ser explicadas, não podem nem ser entendidas. Então ele comenta até que até muitos anos atrás, em várias línguas, não se tinha palavras comuns que nós usamos hoje, como azul ou qualquer coisa, né? Então imagina todos os conceitos que nós poderíamos saber hoje, mas não existem palavras para eles. Então, cara, é um mundo que tem que meio que abraçar a incerteza, né? Exatamente. E a gente está num mundo tão globalizado e tão imediato que nós temos muito acesso a muita informação de tudo que é lugar do mundo, em qualquer idioma, de qualquer área. E muitas vezes esse excesso de informação... Muitas vezes não. Esse excesso de informação carrega muito ruído junto. Exato. Então é como o próprio áudio que nós estamos gravando aqui, vai ter um ruído de algum movimento que aconteceu lá fora, alguma coisa que cai no chão. E esses ruídos, quando são no longo prazo considerados, eles são maléficos, porque é isso que causam as distorções de cada resultado.
Então, você vai agora cortar algumas partes aqui do áudio, vai ajeitar ele para que fique só a parte que interessa para o podcast. Sim. E assim nós deveríamos fazer para a nossa vida também. Eliminar o máximo possível o ruído de todas as informações, de tudo que a gente capta, porque a gente é bombardeado literalmente todo dia com isso. E muitas vezes a informação cria a tendência e não o contrário. Então, o próprio jornalismo que a gente vê em muitos segmentos, ele é tendencioso porque eles vão levando a uma determinada conclusão. Eles não estão expondo uma conclusão, eles vão levando as pessoas para aquele lado. Então, essa seria a forma assim, de reconhecer essas coisas e ser antifrágil a elas. E, mais uma vez, ele cita isso muito. A cada etapa assim, do livro, ele volta para a experiência dele de trader, do que ele já vivenciou. E no mercado financeiro isso acontece há muito tempo. E é muito cíclico, porque as tecnologias vão melhorando, se tem acesso a novos recursos, a novas casas de análise e tudo mais, mas as pessoas continuam sendo pessoas. O mercado financeiro ele continua sendo extremamente emocional e não racional. Então, quando saem as notícias lá do CEO que vai fazer tal projeto, que vai pro espaço e não sei o que, as ações sobem, aí todo mundo compra. E é muito nesse sentido na nossa vida também, né? A gente vai se empolgando com coisas, às vezes sem tirar o ruído e sem pensar na simetria que isso pode trazer, né? Se eu realmente investir nesse quesito da minha vida, só porque assim, tá numa onda acontecendo, qual é o prejuízo que isso pode me trazer se não der certo? Que é uma coisa que ele fala principalmente num outro livro que se chama Iludidos pelo Acaso. Que nós vivemos numa sociedade como é que ele chama? A sociedade que o vencedor leva tudo. Então nós olhamos para muitos casos de sucesso, isso falando em esporte, em música, em finanças, em empresarial, em qualquer setor da vida, né? Nós olhamos sempre para os exemplos dos vencedores assim absolutos, aqueles que estão em destaque extremo. Só que eles são a minoria. E a gente esquece de olhar para todo o restante do pessoal que às vezes tentou, fez as mesmas coisas e não conseguiu, não foi bem sucedido. E é sempre esse risco que a gente tem que olhar para avaliar qualquer coisa na nossa vida. A possibilidade de dar muito certo, mas a possibilidade de também dar muito errado. Claro. Cara, exemplo dessa história do ruído e informação foi um conceito bem legal, que depois que ele deu o conceito eu consegui ver, né, para lá e para cá, né? Um exemplo bem claro hoje em dia é das notícias do dia a dia, né? Tu vai assistir o Jornal do Almoço, cara, passa todo dia, se tu assistir todo dia, tu vai ver as mesmas notícias, tu vai ver atualizações das notícias sobre Covid, por exemplo, que é ruído, não é nada informação, é só ruído. Isso aí só vai meio que te deixar perturbado, vai te deixar com raiva, vai passar as emoções que eles querem passar, na verdade. Se tu assistir cada mês ou cada 2 meses um noticiário, tu vai ter a informação. Ali tu vai meio que isolar o ruído, né? Pelo menos é uma forma de botar em prática isso aí, pelo que eu vi, né? Que a mídia precisa desse ruído porque é o que chama, né? O que vende. Exatamente. Tem uma parte que é bem legal que ele comenta também, que é sempre o ser humano instintivamente tem a vontade de correlacionar as coisas. Sim. Então a gente, por exemplo, vendo as notícias, nós criamos correlações pessoais e às vezes sem embasamento nenhum. Só que certas ou erradas são essas correlações que nos fazem tomar as decisões. E a gente tem que... Ele bate muito em cima dele mesmo, inclusive, porque mesmo ele tendo criado mais ou menos toda essa filosofia, ele admite que ele próprio comete essas falhas, que ele próprio cai nessas armadilhas. E muitas pessoas não admitem isso, né? Não conseguem enxergar. Então, acho que o primeiro até de tudo, assim, para quem se interessar por ler, acho que é ter a humildade de começar a reconhecer as coisas na sua própria vida, né? Porque a gente vai tomar decisões erradas, a gente vai correlacionar coisas erradas e nem sempre a gente precisa estar certo. Que é uma coisa que ele fala bastante também. Nós não precisamos estar certo sempre, nós precisamos estar certo na maioria das vezes. E naquelas cujo resultado vai ser mais impactante. Basicamente isso é antifragilidade, né? Pelo menos foi assim que eu interpretei, né? Então é exatamente isso que tu falou de tomada de decisões. É muito importante para quando tu tomar uma decisão errada, tu conseguir analisar ela o mais rápido possível e se adaptar para poder tomar ela
corretamente da próxima vez. É isso que é a antifragilidade no mais. Poder tomar várias decisões erradas, mas sempre pequenas e se adaptando em cima delas. Né? Eu acho que essa é uma das lições também gigantes do livro. É essencial, e tu vê pessoas que fazem isso, que prosperaram na crise, que agora no Covid tiveram uma vida melhor, que prosperaram e tudo mais, né? E dessas questões de antifragilidade, tudo que leva de aleatoriedade, o que tu levou para a vida, o que tu consegue botar em prática, Fred? Olha, eu acho que é muito, primeiro, a gente reconhecer que realmente vivemos num mundo que ele não é regrado, ele não é totalmente previsível. Então, a primeira coisa é a gente entender que nós não vamos entender sobre tudo. Isso é fundamental. E a segunda é realmente aprender com as experiências que a gente tem, porque como eu comentei, ele bate muito nessa questão de que as coisas são ciclicamente históricas, elas voltam a acontecer, e muitas vezes a gente não aprende com isso, a gente passa a vida inteira tentando explicar e na verdade não aprende efetivamente sobre aquilo. Exemplos muito práticos, assim, no trânsito nós estamos, um caso que ele cita até, né, do trânsito de Nova York, mas isso serve para o trânsito de Flores da Cunha também. Exato. Todo dia nós sabemos que existem aqueles horários determinados de pico. E muitas vezes nós saímos com pressa, né, nesse exato horário, e reclamamos do trânsito e nos prejudicamos, porque ou vamos nos atrasar ou alguma coisa, mas na verdade a gente não aprende com isso, que simplesmente saindo talvez 5 minutos, 10 minutos antes, você evitaria todo esse transtorno. E ele dá, claro, adaptado para Nova York, ele dá bem as estatísticas, né? Mas é coisa assim, você coloca 5% a mais de carros na rua em Nova York, o trânsito flui. Você coloca 10% mais de carros na cidade de Nova York, o trânsito continua fluindo. Mas você pode colocar lá 12% e o trânsito pode parar, simplesmente. Então é sobre esse nível de assimetria que a gente tem que assimilar na nossa vida. Às vezes as pequenas mudanças, elas podem trazer um prejuízo enorme, bem como as pequenas coisas podem trazer um benefício enorme. Cabe a gente saber, enfim, realmente interpretar isso, né? Isso aí do trânsito é muito interessante, porque a cabeça sempre pensa que que as decisões que tu toma têm uma consequência linear. Ele fala que às vezes são exponenciais, né? Que nem essa do trânsito, vai mudando até que de repente muda demais. Isso o cérebro às vezes não entende, mas aí tem toda a convexidade, concavidade, que ele explica no livro, que são muito interessantes, um pouco mais técnicas. Ele traz bastante dessa parte técnica da curva de distribuição, ele traz um monte de gráficos e fórmulas, até porque ele tem essa bagagem toda de trader e é algo que realmente se utiliza muito, né? Mas ele sempre deixa muito claro que também, assim, como ele mesmo fala, né, não precisa necessariamente entender essa parte técnica para saber o conceito. Ele gosta de exemplificar e para quem entende um pouquinho, ajuda bastante. Mas o principal é a antifragilidade. Ele mesmo no livro ele prega isso. Então, por isso que é uma leitura muito boa e muito estimulante, porque ela é 100% verdadeira. Ele não está escrevendo para impressionar, para trazer pessoas para a filosofia dele. Na verdade, ele não está preocupado com nada. Ele escreveu o livro para ele, né? Sim, Todos os livros dele ele escreveu para ele. Então, acho que esse é o que torna ele talvez um dos gênios, né? Uma pessoa que expõe uma filosofia toda sem pretensão, né? É para ele mesmo. Outros exemplos de antifragilidade que ele pratica, né? Que todo mundo pratica. E para academia, por exemplo, tu estressa teu corpo além do que ele aguenta, mas a próxima tu vai lá erguer, sei lá, 50 quilos no levantamento terra. Na próxima vez que tu for erguer, tu vai conseguir erguer 51, na próxima 52. Então o corpo humano é uma obra de antifragilidade, né? Tu estressa ele, né? Bota aleatoriedade e ele melhora com isso. Ele fala do efeito Lindy, que é o que tu comentou antes também, né? Que se alguma coisa se um livro tem 10 anos de idade, é bem provável que ele ainda fique no mercado, que as pessoas continuem a ler o livro por mais 10 anos. E se ele tiver 1 ano no mercado, é provável que ele continue 1 ano no mercado. Então, quanto mais tempo que ele está no mercado, mais é provável que ele perdure, né? Isso tu pode botar para qualquer coisa, né? Sei lá, artigos, alimentos, botar gordura animal, por exemplo. O humano comeu por milhares de anos, se não milhões, sei lá, é super adaptado a isso.
E daí, de poucos anos atrás, decidiram inventar a gordura mais inteligente, mais nutricional, mais barata, mais conveniente. E aí que inventaram a margarina, né? Uhum. E só depois de um bom tempo que conseguiram ver os resultados negativos, que era basicamente um indutor de câncer. Coisas que se fazem há bastante tempo e consumindo elas, tem mais certeza de coisas que vão funcionar. Por isso que é aquele exemplo que eu comentei que ele cita antes. Quem aqui está escutando e é bebedor de vinho, café e água já pode se considerar um pouquinho antifrágil, né? Que já são comprovados pelo tempo, né? Esse não tem erro. Exatamente. Todas as visões dele de nutrição, medicina são muito interessantes. Tu vê no dia a dia coisas que não funcionam, que às vezes a sociedade ela está desenhando o nosso futuro para a conformidade, para o conformismo. E nunca na história da humanidade nós fomos tão ricos, mas com tantos problemas. Então o ser humano prospera muito mais na dificuldade, na escassez, do que na abundância. Quando tem abundância, tu tende a se confortar e o conforto leva a vários problemas, basicamente. Sim, é aquilo que ele comenta, né? Todo conhecimento que se cria na era moderna é para transformar o mundo que é um extremistão, nas palavras dele, em um mundo médio-cristão, que é previsível, que você sabe que vai estudar tantos anos, vai entrar numa faculdade de tantos anos, para depois ganhar um salário de tanto. E é justamente nesse quesito que a gente, como tu disse, acaba perdendo, né? Perdendo porque a gente se forja na dificuldade, a gente se forja com os eventos que acontecem não necessariamente controlados por nós. Então é uma lição todo dia da gente, às vezes, dar um passinho para trás, né, na nossa comodidade, no nosso conforto, vamos dizer, na vida, né? Não só conforto em si, mas para se expor a essas situações e tentar aproveitar delas, né? Muitas vezes, e é legal porque é muito aplicável em qualquer situação. Quantas vezes a gente não deixou de fazer algo, talvez por estar muito cômodo no momento, ou por ter algum receio, algum medo, assim, algo que tu não necessariamente precisava fazer. Então tu optou por não fazer, mas caso tu tivesse feito, pudesse trazer um resultado muito grande. Quem aqui nunca deixou de viajar, seja a trabalho ou a lazer, para algum lugar, por preguiça ou por não querer, por tentar achar alguma outra forma, e quem sabe perdeu de ter uma oportunidade incrível lá fora, de conhecer alguma outra coisa, de prosperar, enfim, é esse tipo de situação, né? Por isso que ele comenta sempre que a antifragilidade não é algo que você precisa buscar, ela tá ali o dia inteiro, as oportunidades estão ali o dia inteiro. O que a gente tem que fazer é sempre se expor ao máximo de possibilidades. E através da nossa antifragilidade, aproveitar o máximo delas. Isso. Esse é um bom take-out lesson do livro mesmo. E tem diversos outros conceitos, né, que tu consegue levar para a vida. Eu lembro da via negativa, a via positiva, que ele diz que é muito mais fácil tu ter um bom rendimento, uma boa absorção de um resultado, se tu tirar do que tu acrescentar. Isso é um exemplo de via negativa, e positiva, por exemplo, se tu está doente. A via positiva é tu pegar um remédio, né? Que muitas vezes tem efeitos colaterais, consequências secundárias, terciárias, que são desconhecidas, né? Principalmente se somados. E a via negativa seria tirar alguma coisa que te faz mal, por exemplo, excesso de carboidrato, excesso de álcool, sei lá, drogas, não sei. Enfim, tem um benefício muito maior qualquer coisa na via negativa do que na positiva, porque na negativa geralmente é certo, né? Tu consegue ver melhor o resultado. Mas sobre um outro, que também é um tema de um outro livro dele, não sei se tu leu, do Pele em Risco. Ele fala que... Esse eu não li ainda. Mas ele comenta bastante no livro, para tu comprovar se a ideia de alguém que ele está falando realmente faz sentido. É tu ver se ele bota a pele em risco mesmo, se ele faz o que ele prega. Isso hoje em dia é bem comum. E até por esse conceito que ele acho que foi primeiramente assim conhecido, né? Porque tudo que ele fala, tudo que a filosofia de vida dele é exatamente a filosofia de investimentos dele. Ele vive de investimentos, ele é um trader. Então tudo que ele faz, tudo que ele fala, ele realmente faz, ele colhe os resultados e as consequências disso.
E por isso que ele bate muito em cima do conhecimento moderno, porque muitas vezes as pessoas que estão acima nas instituições, as pessoas que emitem que ditam assim mais ou menos algumas das regras da nossa sociedade, da nossa economia, elas não estão sendo prejudicadas pelas consequências do que elas falam, do que elas planejam. E ele cita diversos exemplos de tanto aquilo que tu falou no começo, né, de governos, de pessoas que não necessariamente vão ser afetadas por aquilo que estão colocando para o mercado ou para a sociedade. E isso a gente tem que levar muito para nossa vida, né? Por isso que ele é uma pessoa que, assim, ele tem opiniões muito fortes, mas ele só fala sobre aquilo que ele tem domínio. Todos os exemplos que ele traz de medicina, de biologia, etc., ele comenta, mas ele nunca se aprofunda, porque ele mesmo admite no livro, ele escreve: eu não sou especialista nisso, não sou eu que vou, né, botar minha pele em risco nesse assunto. E acho que esse também é um aprendizado interessante, que a nossa sociedade deveria ser um pouco mais assim, né? Porque hoje todo mundo é especialista em tudo, né? Eram especialistas em Covid até pouco tempo atrás, agora são especialistas nas formas de eleição e de voto. Então... Um exemplo bem legal que ele dava da Grécia Antiga, que os engenheiros, depois de construir uma ponte, eles tinham que morar embaixo delas por sei lá quanto tempo, né? E se desse errado, eles iam morrer eles tinham que ter uma consequência bem grave, né? Hoje em dia, cara, o cara faz umas cagadas gigantes que não tem nada a ver com ele, né? Com a sociedade, passa ileso. É bem isso aí, bem isso aí. Fred, cara, acho que vamos se encaminhando pro final, já foi 45 minutos, cara. Nossa, a gente poderia falar um dia inteiro, né? Porque é muito rico em conteúdo, a filosofia dele, né? Os exemplos. É um livro riquíssimo mesmo, cara. É fantástico. Que bom, nós estamos comentando aqui, eu estou relembrando, refrescando as lições aí. É muito valiosas essas lições. E Fred, pra ti, pra quem, por que tu recomendaria esse livro? Olha, foi interessante porque eu cheguei nesse livro através, assim, de uma ideia que eu iniciei ano passado, em entender um pouco mais sobre mercado financeiro, sobre investimentos. E ele é uma recomendação de muitas pessoas dessa área, então foi através ali que eu conheci. Mas eu diria que é um livro para qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento nenhum de finanças, do mercado econômico, são lições de vida. Acho que, acima de tudo, é uma forma diferente de interpretar o nosso mundo, e nós só conseguimos agir sobre aquilo que a gente conhece. E ele mostra aqui exatamente uma forma da gente poder ter a nossa vida não necessariamente tão controlada, tão prevista, e ainda assim seguir adiante, prosperar e ser, enfim, antifrágil, né? Então acho que é uma leitura, seria uma leitura obrigatória para qualquer pessoa, ainda mais nos tempos que a gente vive, né? Com eventos tão inesperados e tão impactantes. Foi até um pouco tenebroso, assim, a gente ter lido isso no momento em que estava acontecendo, porque parece que ele tinha previsto, né? Mas na verdade é exatamente isso. Isso sempre vai acontecer e vai voltar a acontecer. Talvez não seja uma próxima doença pandêmica, mas daqui a 2, daqui a 5 anos, ou talvez mês que vem, aconteça algum evento que vai abalar todo mundo. Exato. Então acho que é uma leitura muito boa, assim, para qualquer pessoa que tenha ideia de, assim, não seguir o pensamento comum. Eu acho que se destacar, né, cara? É um livro que, se tu botar em prática, com certeza tu vai prosperar com o tempo. Então é isso aí, Fred. Muito obrigado pela conversa, cara. Eu agradeço aí pelo convite. Uma experiência bem bacana mesmo. Relembrar todo esse livro aqui é muito bom, né? E através, assim, desse tipo de compartilhamento de conhecimento que a gente vai se tornando também antifrágil, né? Exato, isso aí mesmo. Maravilha. Muito bem, então. Valeu, Fred. Valeu, Henrique. Obrigado. Até mais, gente.